Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, posfaceiros, posfaceiras e posfaceires. Hoje a gente tem a honra de receber no Pós-Fácil uma autora sobre quem já falamos muito por aqui, a Aline Bay, que é um grande nome da escrita brasileira e feminina contemporânea. Nós somos muito fãs. Aline, seja muito bem-vinda ao Pós-Fácil. A gente está muito feliz de te receber aqui. Ah, que delícia! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com as ouvintes e ouvintes desse podcast maravilhoso. Muito obrigada. Bom, eu vou te apresentar rapidinho, Aline, e aí depois eu vou pedir para você se apresentar da forma, para quem não te conhece, do jeito que você quiser, tá? Mas eu vou falar o teu currículo básico aqui, né? Bom, a Aline nasceu em São Paulo, né, em 1977, é formada em letras pela PUC de São Paulo, estudou artes cênicas dos 14 aos 21 anos, né, se formou atriz pelo Teatro Escola Célia Helena, e o romance de estreia é O Peso do Pássaro Morto, que foi publicado em 2017, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca, além de finalista do Prêmio Rio de Literatura. E agora, Pequena Coreografia do Adeus, é o teu segundo livro, que foi lançado em 2021. O que mais que tu acrescentaria aí, Aline, sobre você? Eu acho que faltou dizer uma coisa que tá dita também de alguma forma, né, no meio de tudo, mas é que eu sou uma leitora, sou leitora. E sou leitora desde sempre, desde que me lembro, letrada, já estava muito interessada nesse objeto, livro, nas histórias, nas letras. E também me lembro de estar muito interessada nas placas, quando comecei a ler, nas placas da cidade, das coisas por escrito, né, que antes eram desenhos que eu não sabia o significado e de repente a gente começa a ler o mundo. É alguma coisa muito forte que se abre nesse período, né, de alfabetização e aprofundamento de leitura, que é um trabalho que a gente vai fazendo pela vida, né? Sempre há livros que nos desafiam nossa sensibilidade e que nos levam além nas imagens, nas emoções. Então, eu acho que eu sou essa curiosa, essa grande buscadora por histórias e letras pela vida. Ai, que lindo. Ela faz poesia assim, falando normalmente, né? Aline, já que você já falou de ser leitora, né? A gente pensou em conversar contigo sobre duas questões. O processo criativo, né? Como que é para você escrever, mas também a autodescoberta por meio da escrita. E aí vamos falar dos teus livros também, é claro. Eu queria começar falando sobre essa questão da autodescoberta, porque é um tema que me interessa bastante, assim. E recentemente eu vi que você postou no Instagram sobre o livro Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Eu estava lendo esse livro ao mesmo momento que você, quando eu vi que você postou ali, também foi lançado pela Companhia das Letras, né? Uma autora italiana, a Alba, né? Inspirou autoras como a Helena Ferrante. E esse livro é assim, ele é marcado por essa autodescoberta por meio da escrita, né? Porque a personagem principal ali, a protagonista Valéria, ela compra um caderno, né? Que vira um diário dela, e conforme ela vai narrando o cotidiano dela, ela vai descobrindo o que ela sente, o modo como ela vê o mundo, inclusive o modo como ela é vista também pelas pessoas em torno dela, né? E eu fiquei fascinada por isso, assim, achei que é um grande exemplo disso. E no livro ela se mostra muitas vezes assustada por aquilo que ela vai descobrindo sobre ela mesma, né? E também tem momentos em que é quase catártico, assim, esse processo. Eu queria saber como que esse livro bateu, assim, para você, se você também sentiu isso, e se esse processo de autodescoberta por meio da escrita também rola contigo. Ai, que pergunta linda. Você trazer o caderno, porque Caderno Proibido é um livraço, assim, é um dos livros mais legais que eu já li na minha vida. E eu dou oficinas de escrita e gosto muito de, em algum momento, trazer livros que falem sobre escrita. Então, tenho recomendado o Caderno Proibido constantemente, porque eu acho que, além de ser um livro de ficção, um livro que tem um poder narrativo maravilhoso, que ensina por narrar tão bem a história dessa mulher, né? É também um livro sobre escrita, sobre o poder da escrita, de uma forma assim
muito contundente. Então, para mim, o livro me pegou justamente nesse assombro que você falou, porque ela diz em algum momento no caderno, né, que a vida dela estava tudo bem até ela começar a escrever. Só que ela continua na mesma vida, sendo a mesma pessoa, mas é que a escrita, ela traz uma consciência da condição humana. E ela começa a problematizar situações que precisam ser problematizadas. Mas ela também aproxima as pessoas, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a escrita traz é essa aproximação das distâncias, porque imagina, a Alba é uma autora italiana, né? Então, que está na Europa, que já faleceu, uma autora clássica que influenciou autoras, como você disse, que hoje a gente consome de uma forma veloz, urgente, como Helena Ferrante, né, que traz temas sempre tão caros a nós todos como sociedade. Então, a gente tem uma distância da Alba, mas quando a gente lê a Alba, a gente não tem mais essa distância. Ela está conversando com a mulher contemporânea, mesmo que ela esteja falando da mulher do tempo dela, porque alguma coisa ainda não se resolve, nunca se resolverá, me parece, na nossa condição humana, né, que também é social, que também, enfim, ultrapassa essa questão. Então, eu acho que o livro ele me aproxima das minhas questões de corpo como artista, sabe, do que eu ainda não tenho e quero ter, de como eu quero ser livre diante da folha e como eu não quero queimar os meus cadernos, né? Como eu quero que essas histórias que eu escrevo, que as mulheres ao meu redor escrevem, cheguem a cada vez mais pessoas. Então, eu termino o livro quase no avesso do que ele me diz, né? É um livro que incendeia muito o processo criativo. E falando de processo, como ela escreve bem, né? Assim, como a Alba escreve bem, a personagem escreve bem dentro da escrita da Alba, e aí tem esse marido que escreve um roteiro, que tinha um roteiro dentro de uma gaveta, que começa a flertar com o cinema, e ela escrevendo desse jeito, sem pensar que é uma escritora, sabe? Eu fico pensando nisso o tempo todo. Peraí, quem tem que estar fazendo um roteiro de cinema, quem tem que estar publicando é você, personagem do livro, sabe? Você que escreve bem demais, tira tudo da gaveta, né? E ela esconde esse caderno pela casa, dos filhos, enfim. E é de fato quem ela é, né? Quando ela atinge realmente esse estado de ser com coragem, completo. Enfim, é um livro monumental, delicioso de ler, muito bem escrito, muito urgente. Eu recomendo demais para quem ainda não leu. E dialogou comigo nesse lugar mesmo de colocar minhas questões na mesa, sabe? Trazer vocabulário para as minhas dores, porque ainda não sou e quero ser e preciso urgentemente ser. Eu acho que ela me dá espessura para esses sonhos, assim, com esse livro. Legal. Muito legal. Aline, eu conheci você por uma mensagem no Instagram, né? Você mandou uma mensagem acho que ano retrasado, eu já nem me lembro, me perguntando de uma forma muito gentil se eu conhecia o teu livro, né? O Peso do Pássaro Morto, né? E aí me mandou um link e eu pensei, eu olhei, fiquei super curiosa, tal, e li a sinopse e pensei, nossa, esse livro eu preciso ler, né? Eu comprei o livro, eu tenho o livro autografado por você e tal. E logo que eu li, eu lembro que eu fiquei muito impactada. Assim, foi um livro que, sabe assim, tem alguns livros que eu leio e eu penso assim, gostaria de ter escrito esse livro um dia, assim, e a forma como você escreve. Foi um livro que mexeu muito comigo para aquele momento. Assim, eu falava para todo mundo: você já leu esse livro? Você já leu esse livro? Já leu esse livro? E depois que eu fui saber que ele já tinha sido premiado, até me senti, nossa, que vergonha, né? Ela foi lá, falou comigo e eu comprei. Mas, assim, você sempre foi muito acessível e muito gentil nas redes sociais, né? Acho que várias vezes que eu te marquei, em alguns momentos, tu conversou comigo e sei que sempre fala com as suas leitoras. E eu até queria saber, assim, se essas mensagens que tu recebe, tu também te geram pensamentos para as criações, se você registra essas visões das pessoas sobre os seus livros para um futuro, para usar em outro momento, se isso te desperta também como escritora. Muito, muito, profundamente. Eu me alimento muito dessas trocas, seja pelo lado da escuta de como a escrita chega para o outro, né? Então, quando você traz, de como você se sentiu em relação ao pássaro, o seu desejo de contar que o livro existe para outras pessoas, tudo isso me acolhe, assim, de uma maneira única.
Para além disso, né, desse mapeamento emocional, de como a leitura chega em cada pessoa, há também as referências que são trocadas entre eu e as minhas leitoras, os meus leitores. E eu fico pensando que essa troca talvez seja mais profunda que algumas trocas que a gente tem na vida com amigos que não nos leem, que não conhecem a nossa literatura. Porque talvez o lugar onde a gente consiga, por mais que eu escreva ficção, ser eu, porque é um espaço da sensibilidade, da subjetividade, dessa construção. Então, é quase como se as minhas leitoras e leitores entendessem de que material eu sou feita. Então, quando eles me indicam uma série, quando eles me indicam um filme, um livro, é sempre algo que dialoga comigo de uma maneira febril. Sempre, nunca, ninguém errou, nenhuma leitora ou leitor que chegou para mim e falou, olha, assiste esse filme, vê esse quadro, escuta essa música, vê essa série, errou. Assim, eu sei, porque é isso, né, sobre esse lugar de conhecer, sem se conhecer exatamente, às vezes sem se olhar no rosto, e às vezes sem jamais se olhar no rosto, né, porque a gente não vai conseguir encontrar todo mundo, é uma pena, quem dera a gente conseguisse, mas há um encontro que ultrapassa, né, mesmo a presença, que é esse encontro que a literatura propõe, que é o que eu estava conversando do Caderno Proibido também, esse diminuir distância entre as pessoas, né, já que a gente não pode estar todo o tempo com todo mundo, por toda a vida, que a gente possa ter meios de se comunicar com profundidade. Eu acho que a arte é sempre esse portal. Então, para mim é muito valioso essa troca, valorizo muito tudo que escuto, me entendo como escritora, entendo a escritora que sou a partir da sensibilidade de leitura das minhas leitoras e leitores, e descubro caminhos possíveis artísticos também a partir das coisas que eles me propõem, me provocam. Mas eu te conheci por causa da Carol, e comecei a te ler também por causa disso, porque realmente a Carol, assim, ela gostou muito do seu livro, de você. Obrigada, Carol. Estamos aqui essa noite por causa da Carol, inclusive. Não há outro motivo. Sim, é uma coisa. É a Carol. Mas assim, eu li a pequena coreografia do Adeus, eu amei, eu achei tudo lindo, todo ele lindo, assim, gostei muito. Mas eu fiquei com medo de ler O Peso do Pássaro Morto. Com medo de ser intenso demais para mim. De eu não segurar a onda do livro. E vou fazer uma coisa muito inusitada e te pedir para me convencer a ler esse livro que me veio. Ai, amada, eu acho que eu sou a pessoa menos indicada para fazer isso, porque sabe o que é? Eu acredito muito no tempo certo das coisas, quando a gente está falando de leitura e de vida, né? Tem esse fluxo no Instagram que também, é claro, me coloca numa trilha de leitura, como eu disse para vocês, quando um leitor, uma leitora diz, leia isso, eu passo na frente, porque eu sei da urgência das coisas, mas quando eu vejo, por exemplo, no Instagram, vários livros que me apetecem, que eu tenho vontade de ler, eu anoto tudo, mas eu também respeito muito o tempo do meu corpo em direção a uma obra de arte. A gente precisa estar pronto. Eu não posso te convencer de ler se você sente que não é hora agora. Quando você decidir, se você decidir, quando você sentir, se você sentir, ele vai estar lá para te receber com todos os defeitos, qualidades, limites, vozes que ali habitam, né? Mas eu acho que essa escolha, na verdade, é um encontro como uma dança, sabe? Alguma coisa que, quando a gente encontra uma pessoa, né, e decide fazer alguma coisa com ela ou não. Então, eu respeito muito esse tempo, assim, acho que você tá certa de não ler agora, se você sente que não é o momento, não leia, não leia. Essa eu não esperava, eu te dizer que imaginei bastante possibilidade de resposta, mas com essa eu não contava. Se você quiser, depois eu te convenço, Steph. Eu já tenho o pitch pronto. Ela vai fazer um PowerPoint, ela vai mostrar todos os motivos. Não, eu realmente, assim, né, como eu falei, assim, foi uma surpresa, porque eu realmente, quando conheci ali pela mensagem, quando chegou o livro, e eu comecei ali e eu achei, assim, um livro tão complexo de estrutura mesmo, da história, e para ser um primeiro livro, sabe? Assim, eu fiquei muito... Foi um livro que mexeu muito comigo. Eu chorei muito nesse livro, assim, foi
Acho que não muda. Eu, assim, algumas pessoas comentaram comigo que leram depois, assim, falaram, Carol, o livro é muito triste. Eu falei, mas tinha que ser. Eu acho que não tinha como fugir, né? Aquele tudo que se passa ali, né? Ele complementa, ele enfim, assim, né? Eu não vou ficar convencendo as pessoas a lerem, mas, né? Eu, como sou muito fã sua, né? Sou meio stalker, então eu fiz um curso contigo da Companhia das Letras também. Eu fiz. E aí a gente fez 2 exercícios que até hoje são exercícios que eu recorro quando eu quero escrever, que é o do porão e o do espelho, né? Você fala sobre esses 2 métodos de escrita e eu queria que tu tentasse resumir talvez eles e assim até o que eles são capazes de provocar para quem está iniciando também na escrita, né? Que foi um exercício que funcionou muito comigo, assim, muito, muito. Eu tirei coisas de lá de dentro que levaram até para um projeto de arte que eu fiz recentemente, assim. Então, eu até levei para o curso de arte isso porque eu achei um método tão profundo, né, de descoberta. E a gente trabalhou algum momento de corte na nossa vida, um momento que ocorreu uma ruptura na nossa vida. Então, algumas pessoas estavam tendo dificuldades, daí eu levei, vamos ver o porão e o espelho, porque eu acho que faz sentido. E para mim fez, né? Com certeza, depois eu desenvolvi vários trabalhos e tal a partir disso. Escrita eu ainda não desenvolvi só mas outras coisas. Mas tudo é escrita, né? Tudo é uma forma de se relacionar com a escrita, claro. Justamente. Que lindo isso você trazer essa questão, porque as oficinas, elas chegaram para mim em 2018, começou a acontecer convite. Eu me lembro até hoje da sensação, e eu ainda sinto muito parecido, quase como se eu não conseguisse acumular as experiências que tenho tido ao longo dos anos em relação às oficinas. Eu me sinto muito nervosa e tensa de aceitar. Eu fico quase que não aceito as coisas, as propostas. Porque eu acho muito difícil conduzir encontros, né, e falar de escrita, porque eu não me considero uma autora que conhece os mistérios e os caminhos da criação. Cada vez que eu escrevo e me relaciono com o material de escrita, eu fico sentindo que desconheço mais, sabe? Assim, me perco mais. Então, é super difícil trazer procedimentos possíveis, né, de habitar esse nosso eu criador, que pode fluir num texto por escrito, que pode fluir numa dança, pode fluir num projeto, como você falou. Para mim, tudo isso é escrever, tudo isso é escrita, é inscrição, né, no espaço. Então, nessa da companhia, quando eles me chamaram, eu fiquei receosa de um jeito único, porque era um grupo muito grande, né, e eles me falaram, então vai ser um grupo grande. E geralmente quando eu dou oficina, eu tô com meus 20, 15, no máximo 20 e poucos, e que já é muito, né? Assim, muita gente junta ali pensando a escrita. Se fossem 3 pessoas já seria muito. É muita vida ali. E é uma oficina que era um lugar de falar bastante. E eu sou muito da escuta. Tô aqui falando com vocês porque a proposta é essa, né? Mas eu, no meu natural, eu sou alguém que escuta muito mais do que fala. Então, já chegar falando e não ter tempo de conhecer vocês, porque não teria como ouvir, né? 50 pessoas se apresentando. Eu fiquei pensando como é que eu trago para um lugar mais íntimo, porque eu acredito que a escrita é o lugar da intimidade e a gente precisa se usar para criar arte. Mesmo que o que a gente faça não tenha nada a ver com a nossa história pessoal, é impossível você não passar pelo teu corpo quando você está falando de criação. A gente tem que aproximar. Então, por mais que eu esteja contando uma história que se passa na neve, que eu nunca vi neve na minha vida, eu preciso encontrar um frio possível dentro de mim que dialogue com aquela neve que vai estar ali no meu texto, na Rússia e no Canadá. Então, enfim, é sempre aproximar, né? Como a gente já está conversando aqui. E aí eu pensei nessa questão do porão, porque eu também acho que a escrita costuma nos levar, a escrita que mais interessa, pelo menos a mim, como artista e leitora, é uma escrita que costuma te levar para lugares que sem ela você não iria, que tem tudo a ver com o Caderno Proibido, né? Era uma mulher que antes de escrever parecia que estava num casamento ótimo, com filhos incríveis, numa vida excelente, sem nada para reclamar. Ela começa a escrever, tudo ruim.
porque não estava tão bom assim, basta olhar mais de perto, né? Então, eu acho que se olhar mais de perto para as coisas que doem, para as sombras, para o que a gente tem vergonha, que foi alguma coisa que a gente conversou bastante lá, né? A vergonha é um estado de presença que revela muito sobre a criação, e a gente tem que ir nesses lugares, a gente tem que descer, e eu sinto que a escrita é descer, não é subir, é um descer, né? E aí eu pensei nessa imagem do porão. Então, era um convite na oficina para que a gente adentrasse os nossos porões e que a gente descobrisse nesse porão os nossos temas, os nossos assuntos, as nossas obsessões, tudo que a gente tem medo de dizer, mas que quer dizer, que quer trazer para o trabalho. E a gente mapeava esse porão, e depois de mapeá-lo, e claro, é um mapeamento que nem a Carol falou, uma coisa que se estende pela vida, a gente não vai mapear em 3 semanas isso, é um começo, né, de investigação, mas depois que a gente saísse do porão, a ideia é que a gente voltasse, então, para o espelho, né, que é um lugar mais alto, né, do que esse porão, e encontrasse nesse rosto cotidiano, habitual, essa máscara que a gente usa para se comunicar e para viver, uma outra pessoa, uma outra persona, uma outra possibilidade de existência, que, claro, ia estar muito vinculada com as coisas que a gente descobriu lá, né? Que é esse outro eu, que geralmente é o eu que interessa para a criação, que também tem tudo a ver com o Caderno Proibido, que eu acho que a personagem, ela encontra esse outro eu na escrita, né? Que é esse alguém que questiona, que problematiza, que reflete, que pensa, que age, que não aceita, que olha de novo para as coisas, né? E olha com uma nova camada de subjetividade. Então, era esse movimento, né? Depois a gente tinha que criar um micro-universo com essas multidões aí de eus que a gente foi encontrando no processo, para ter esse pequeno texto, o pequeno cosmos que a gente pudesse chamar de nosso, né? Quase como um mapa mesmo dos assuntos que nos interessam. Até agora lembrei do livro o livro novo da Júlia Dantas. Ela se chama Rodolfo. Se tu não leu, eu recomendo. Esse livro, ele dialoga muito também com essa questão da identidade, né, do personagem. É um personagem ali em construção e tal. É uma pessoa que tá meio perdido e tal, é um porteiro, mas que tem uma certa cultura e tal, e ele se muda e ele tem que cuidar de uma tartaruga que está abandonada nesse apartamento onde ele mora, e a tartaruga se chama Rodolfo, e aí ele começa a trocar e-mails com a dona do apartamento, né, que é como se fosse uma figura mística, assim, né? Porque é uma personagem que ele vai construindo na troca de e-mails. Mas esse livro, eu achei muito interessante com tudo que tu comentou, assim, sobre você se surpreende quem é aquele personagem, porque você vai construindo ela também, né? Vai construindo ela junto ali com o personagem principal para descobrir, e ele se descobre, você descobre, e a gente se descobre com o livro, sabe? Então, tu estava falando e eu estava tentando lembrar o nome do livro que veio essa história toda, assim. A Júlia Dantas, ela é de Porto Alegre, é o segundo livro dela, eu já falei milhares também, outra também que coitada, todo mundo já está cansado, que eu sempre falo do Ruína e Leveza, que é o primeiro livro dela, e agora esse segundo também é maravilhoso. Que Mas, lindo, enfim. já anotei aqui, estou curiosa para lê-la. Adorei a história, muito legal. Muito legal. Muito legal. E é muito surpreendente, assim, o que vai se desenvolvendo dali, sabe? Sim. E a tartaruga é um símbolo tão importante, assim, para a história. Enfim. Curiosa, já estou aqui curiosíssima. Ansiosa para ler. E você falando da oficina, né? Eu também penso muito sobre o teu jeito de escrever, assim como é o único, assim, né? Original, na pequena coreografia do Adeus, me chamou muito a atenção, porque claro que a Carol já tinha comentado comigo, né? Das características assim da tua escrita, mas eu não imaginava, assim, né? Até eu me deparar, assim, com essa, assim, a mistura da prosa com a poesia, mas também com elementos gráficos, assim, né? Então, a história se conta também nos vazios, ela não se conta só nas palavras, né? Os espaços em branco
em branco também contribuem para aquela história ser contada, o tipo da fonte que é usado, o tamanho da fonte, e tem um jeito tão fluido, assim, que remete à dança também, que eu sei que é uma coisa importante para você, né? E é como se ela fosse te conduzindo mesmo como uma dança, assim, né? Essa história vai te levando, assim. E eu me identifiquei bastante, assim, com a história, fui me descobrindo ali, como a Carol falou também, né? Tem a descoberta de quem escreve, a descoberta do personagem e também do leitor, da leitora, né? E também terminei com a conclusão de que não dava para colocar teu jeito de escrever numa caixinha, assim. Ah, a Aline Bey faz poesia, ou a Aline Bey faz prosa, ela é romancista, ela é... E eu não sei se as pessoas te questionam muito isso, e se você consegue definir de algum jeito, ou se isso também não te importa, assim, né? Se um rótulo assim também não é. Eu não acho que seja tão necessário assim, mas às vezes, né, a gente tem esse hábito de colocar, né, as pessoas dentro de caixinhas específicas, assim. Queria saber como é que é isso para você. Ah, que linda pergunta. É linda a forma que você trouxe, a reflexão também. Eu confesso que eu não me importo, e acho que também esse lugar da fronteira que eu trabalho acaba sendo uma espécie de identidade também, né? Esse borrar de fronteiras também acaba definindo o que eu faço. Mas eu acho que também o fazer literário ele precisa sempre ter a sua expansão, a sua liberdade garantida, né? Porque ainda que a gente coloque uma investigação ou a investigação nos coloque na folha, porque para mim eu sinto muito mais a força das coisas em mim do que eu na força das coisas, sabe? Assim, eu sou muito mais guiada do que guio. Tem sido assim desde sempre, mas se em algum momento alguma coisa mudar o curso, eu quero me dar essa liberdade também, né? Mas desde então tem sido uma confluência de paixões escrever. Eu venho do teatro, como a Carol trouxe no começo, e por mais que eu não faça mais teatro, eu sinto que o teatro continua habitando e sendo o centro das coisas que eu escrevo, ainda que eu não escreva dramaturgia, mas também não acho que não escrevo dramaturgia, acho que muito do que leio, adoro ler dramaturgia mesmo, além de gostar de ir ao teatro, de ter feito teatro, ler peças, eu acho que é um lugar que traz a possibilidade de diálogo para a nossa narrativa, né? Onde a gente aprende a fazer diálogo como prosadores lendo peças teatrais. Ali, uma narrativa que se forma toda a partir das vozes dos personagens e das lacunas e dos silêncios e do não dito e, claro, da carne, do corpo do ator, da sensibilidade do ator que vai estar lá dando conta do não dito e dos silêncios e das sugestões todas que ficam no ar, né, quando uma dramaturga ou um dramaturgo escreve uma peça. Então, eu adoro essa concisão, adoro esse poder da lacuna, do convite à imaginação do outro, esse estar perto como leitor, porque do mesmo jeito que o meu corpo não pode sair ileso de um trabalho ficcional, o corpo do meu leitor também gostaria que não saísse. E a Hilda, ela fala muito isso, né, dessa leitura, Hilda Hilst, que é uma grande referência para mim, dessa leitura comprometida, que para ela não interessa, nunca interessou, uma leitura distraída do texto. E por mais que a distração seja um estado de absorção de coisas também, a partir da distração a gente pode absorver muito do mundo, né? Mas eu prefiro que o corpo que me lê esteja absolutamente envolvido e atravessado pelas coisas que estão sendo escritas ali, sabe? Então, é uma narrativa que deseja proximidade, que deseja uma espécie de sedução dessa atenção que hoje é muito fragmentada, né? Que a nossa atenção está sempre... a gente está lendo uma coisa e porque às vezes está se relacionando com ela, já quer parar de ler para postar, ou para tirar uma foto, ou para avisar uma amiga, ou para, enfim, quando a vida nos atravessa com outras questões também, né? Então, eu adoro quando me dizem que me leem numa sentada, porque eu gosto desse tempo do teatro ou esse tempo do avião, né, que a gente entra e só desce quando acaba, né, não tem como sair no meio. Então, eu gosto dessas experiências, assim, definitivas de tempo. E a poesia a poesia é um amor muito grande, foi uma ilusão, né, achar que eu era poeta no começo dos meus escritos. Mas eu não, depois que entendi que não era, eu não desfiz a confusão.
eu continuei no mal-entendido poético que eu me coloquei, não tirei do jogo, né, todos os meus enganos, digamos, e deixei ali, mantive, né. E eu acho que tem uma outra questão, que é a prosa, que, claro, eu adoro ler romances, gosto muito de como a estrutura do romance se dá nessa contação de história, como a história chega com vida pra gente, né, num bom romance, então eu trago também esse meu amor pelos romances, mas há ainda na minha prosa uma outra questão, que é a oralidade, né, que é uma história que, apesar de estar por escrito, ela deseja muito voz, ela gostaria muito de ser lida em voz alta, né, e muitas leitoras minhas e leitores contam que tem esse desejo, né, de ler em voz alta, não sabe por quê, e começa a ler o livro em voz alta. Eu acho bonito também, porque o livro vai impondo, né, os seus desejos ao outro. Então, acho que são essas confluências, né, poesia, dramaturgia, teatro, prosa, oralidade, tudo isso tentando conviver nesse silêncio da folha, que você disse, que também eu acho que é muito importante para a minha escrita. Até eu ouvi um podcast, não me lembro agora se é do Óbvios, que você comenta que você lê em voz alta os textos também, porque justamente por essa preocupação, né? Tem alguns momentos, assim, por exemplo, quando, né, no Peso do Pássaro Morto, você começa com ela criança e é um fluxo de pensamentos muito interessante, assim, de infantil mesmo, né? É uma reprodução muito fiel, assim, os pensamentos vêm, de repente ela pensa uma coisa, de repente ela pensa uma coisa que não tem a ver e tal, e fica... Tu percebe que é uma criança mesmo, né, que tá ali pensando, né, e eu acho isso bastante rico, sem precisar ter o recurso, né, pensou tal coisa, olhou tal coisa, né, você vai entrando na cabeça da personagem. Eu acho que isso, dos dois livros, eu acredito que seja uma característica bem forte, assim, da tua escrita, assim. E até eu queria que tu falasse, assim, sobre a diferença dos dois livros, né? Porque o arco das duas personagens é bem diferente, né? As narrativas são bem diferentes. Eu até falaria, assim, que é alguma coisa assim muito, muito real e muito bruto, né? E até uma desesperança. E já a Júlia Terra, da Pequena Coreografia, ela é esperançosa, né? A gente termina o livro, nossa, que massa, né? Assim, essa narrativa. Queria saber como é que foi escrever esses dois livros e a diferença dos dois, né? Como é que foi para você produzir essas duas obras distintas, não em formato, mas distintas em narrativa mesmo, né? É bem bonita essa pergunta, Carol, obrigada. Eu acho que tem muito a ver com o meu contato com as minhas leitoras, especialmente aqui, leitoras. Porque com o Pássaro, eu escrevi o Pássaro dentro de uma oficina de escrita, né, com Marcelino Freire. Era um livro que eu ia trazendo os capítulos e mostrando para os meus colegas que também estavam escrevendo seus livros. Então havia uma troca muito rica desses trabalhos, que fortaleceu muito o processo criativo. E é um livro majoritariamente triste, trágico, que, ainda que queira dizer exatamente o avesso do que ele diz, ele traz um recorte brutal dessa mulher que perde e não tem nenhuma trégua, né? Ou as tréguas que lhe aparecem são a partir das perdas mesmo que ela sofre. Né? Então há sempre um ganho a partir da perda, mas a vida dela toca numa nota muito única, que é a nota da tragédia, né? Muito repetitivo na dor. E eu escrevi esse livro sem público. Então eu tinha esses colegas que estavam ali, mas eram escritoras e escritores, então não era uma leitura de leitor, né? Era uma leitura de pessoas que estão escrevendo, que dizem coisas da parte da escrita, não exatamente de como o livro chega, porque quando a gente se relaciona com o livro, depois como leitoras, a gente não fica pensando, nossa, depois a gente pode pensar a técnica, mas a gente se relaciona com o material e vive aquilo, e pelo menos eu sou assim, eu acho que uma boa parte das pessoas consome arte assim, e depois você vai estudar o que aconteceu, como é que fez e tal, né? Mas é o impacto da própria narrativa, do material. Então, como eu não tinha leitora e leitor naquela época, eu não imaginei como é que meu livro ia chegar nas pessoas, nem pensava se meu livro ia chegar nas pessoas, porque eu não sabia nem se eu ia conseguir publicar. Eu escrevi com uma liberdade, assim, com o público vazio, né, o teatro vazio. Estava eu ali exercitando a minha linguagem, e a minha linguagem é mais melancólica, mesmo na Pequena, apesar de ter esse traço mais esperançoso, também é uma nota mais blues, né.
mas é um drama, né? O Pássaro é uma tragédia. Então, quando eu publiquei, comecei a ter leitoras, eu comecei a receber os feedbacks e as dores das mulheres que me escreviam, né? Que eram muitas. E fotos de pessoas chorando, e muita tristeza, e muita dor, e gatilho. E por mais que as pessoas saibam que o livro está dizendo que não é para a gente se calar, que é para a gente estar junto, que é para a gente tomar o nosso corpo de volta, de qualquer forma, essas experiências são reacendidas, né, nesses corpos que sofreram, ou mesmo quando não sofreram, que tem alguém que conhece que sofreu, ou que só de pensar nesses feminicídios e dados estatísticos, então, convoca a gente num lugar muito político, né, e muito emocional também. Então, eu queria, num segundo livro, contar uma outra história, por uma outra linha, falar de uma outra experiência no espaço de corpo de mulher. Não queria de novo trazer a violência, por mais que a violência esteja em tudo que eu faço, com o primeiro e talvez o mais forte plano de tudo. Porque há outras possibilidades, porque há outras coisas para serem contadas, né? Então, as minhas leituras foram me dando essa vontade de escrever uma história que pudesse trazer um fio de esperança, sem cair numa ilusão, mas entender que há muita força num corpo que deseja, que está presente, que se relaciona, que tenta encontrar suas saídas e afetos, mesmo que venha de um lugar que não lhe dê isso, que é o caso da Júlia, né? Então ela tinha tudo para se tornar a Vera, porque a Vera se tornou a mãe, e a mãe da Vera provavelmente se tornou a mãe dela, numa corrente, né, num karma, que ela mesma diz, que ela consegue ser a pedra, e ela consegue ser a pedra por conta da arte, né? Que no primeiro momento tem a dança, depois a escrita vai se transformando realmente, como a gente está conversando aqui desde o começo, na salvação desse corpo, né? Na ressignificação dessa existência, mas é a partir disso e a partir dos afetos que ela encontra, ou reconhece e cria laços, mesmo que ela tenha vindo de uma casa onde os laços eram abismos, né? Ela se coloca num exercício oposto do que lhe foi ensinado. Então é uma personagem com muita coragem. A protagonista do Pássaro também é. Só que o que acontece é que a tragédia que permeia o livro, ela é tão brutal que a protagonista ela não consegue se mover do que lhe aconteceu. Ela fica naquele lugar, até porque ela não... O silêncio é a companheira dela, né? A partir do momento que ela não diz para ninguém, que ela não tem ninguém para apoiar, realmente isso vai se transformando numa repetição infinita do que acontece, quase como se ela ficasse em looping, né? Então, são histórias diferentes, mas eu acho que elas têm alguma coisa, mesmo entre a investigação da linguagem, claro, tem essa, que sou eu escrevendo, né, e a minha escrita, ela tem uma temperatura que está sempre muito presente, não importa o tom da história, mas de qualquer forma eu acho que tem alguma coisa nas duas histórias. Eu encontro também a pequena dentro do pássaro, eu encontro a Júlia no Lucas, e é a partir do Lucas e do quanto o personagem não é desdobrado no livro, porque é um monólogo, né? O livro é essa mulher anônima, mas esse filho fica à deriva, esse filho fica... Os olhos do Lucas não saíam da minha sensibilidade, sabe? Ele ficou me olhando o livro inteiro, e eu. Aí eu tive que escrever a Júlia, sabe? Assim, então, e eu estou escrevendo meu terceiro livro a partir da pequena, que também encontrei lá. Então, eu acho que eu vou ser essa, pelo menos me parece, né, nesses primeiros anos de publicada, que eu encontro meus livros nos livros que escrevo, sabe? Quase como se eu voltasse e dissesse, não, mas tem mais isso, e tem mais isso, e não é bem assim, e vou contar de novo essa outra coisa que faltou. Me parece que tem sido assim. Eu gosto muito do Pássaro. Eu acho que é um livro muito necessário e essa questão realmente ele é um livro de diálogo com o leitor, né? A gente está ouvindo, né? A gente que ouve essa mulher que está vivenciando tanta violência, tantas tristezas, né? A gente é o cúmplice, né? A gente acompanha ali. Eu confesso para você que eu acho que não foi um livro assim que não me deu gatilhos nem nada, muito pelo contrário. Eu pensei muito, eu gosto muito de histórias melancólicas, histórias tristes, mas eu achei muito pensando na narrativa mesmo, sabe? A evolução como ela vai caminhando é uma surpresa tudo, né? Tudo que vai acontecendo, por mais que seja cada vez assim, parece que uma amiga minha falou, parece que é um susto, Carol. Quando tu pensa agora,
dá um susto. E eu falei, pois é, mas a vida às vezes é assim, né? A vida às vezes é assim. E acho que a gente também tem que ter esses livros que a vida é assim, e a gente tem que ter os livros como uma pequena coreografia, que você se vê ali na personagem vivenciando também, né, o seu abandono ali, né, a sua reconstrução, o seu eu se desligando ali da mãe, e também isso é muito positivo também, acho que, assim, acho que as mulheres devem ter uma leitura bem diferente do teu livro do que qualquer homem, eu imagino, deve mexer muito mais com as mulheres, mas eu acho que os dois livros, e fico feliz que tu tá comentando, a minha última pergunta era se tu estava escrevendo uma coisa nova, e tô super feliz que tu tá escrevendo mais um gancho aí dos dois livros para dar uma continuidade. E bem, enfim, era só um comentário, não é Já nenhuma pergunta. conta pra gente desse terceiro livro, pelo amor de Deus. Eu não vou contar muito, assim, não vou contar nada, na verdade, porque quando está em processo, né, é que nem filho na barriga, assim, é só nutração, né? Essa hora de construção é uma hora muito íntima, e a gente tá ali, vocês escrevem, sabe? É uma hora de fazer escolhas e refazê-las e reescrita, o processo é longo, é árduo, mas acho que o que eu posso dizer mesmo é isso, que eu encontro o livro Escrevendo a Pequena com uma consciência muito maior de obra, né? Eu acho que isso é legal, assim, porque eu tinha no primeiro momento, quando eu pensei em publicar, eu tinha muito medo de publicar, porque eu imaginava que, bom, eu vou publicar um livro, o livro precisa ser tudo o que ele pode ser, carregar, né, muita coisa dentro de um livro, sendo que o livro é uma partícula dentro de uma outra partícula, que é essa obra que a gente vai criando conforme a gente vai atravessando o tempo aqui nesse mundo, né? Então, eu quero que os meus livros todos, quase como se eles pudessem ser os órgãos de Arthur, né? Aquele corpo sem órgão, né? Há órgãos que estão podendo trocar de lugar, assim, não está tanta organização nesses órgãos, mas que eles pudessem ser todos órgãos de um corpo que será finalmente esse corpo de uma obra completa, e isso alivia muito, né, assim, o peso de cada livro. Se ele precisa ser um órgão e não um corpo completo, já me dá muito espaço para criar, né, as suas células e veias e ritmo, enfim. Então, acho que é isso que eu posso dizer, uma escrita que eu descubro, porque assim, o Pássaro, quando eu escrevi, eu não sabia que eu teria um segundo livro, eu não sabia nem se ele, como eu contei para vocês, né, nem se ele seria publicado, então havia em tudo um grande susto, né, que foi a palavra que a Carol usou, que eu acho que talvez seja uma das palavras mais fortes para dizer do processo do Pássaro, um grande assombro, um grande susto que tudo isso está acontecendo, que o livro está nascendo, que eu passei da página 10, que o livro vai ser publicado, tudo isso num lugar de muito frescor. A Pequena veio numa consciência muito maior do meu processo, e aí, quando eu estava escrevendo, eu já vi ali, bom, aqui tem o meu terceiro livro, sabe? No Pássaro nem pensava nisso. Então foi bem legal, assim, guardar isso e quando terminar a Pequena poder trazer uma investigação mais intensa para aquela foto que eu tirei do processo, que sabia que era o mais aqui, né? Como eu tirei essa foto do Lucas também me chamando e perguntando, e as minhas solidões, né? Quem vai cuidar delas, assim. Então, acho que os meus personagens são bem exigentes e moram no mesmo bairro, que é um bairro bem melancólico, assim, na Rua da Saudade. Sabe que o Gabriel Garcia Marques dizia que, na verdade, ele escreveu um livro só. Que tudo que ele escreveu era um livro só, que era o grande livro da solidão. E eu achei tão bonito quando eu li isso, eu acho que está na autobiografia dele, no Viver para Contar, eu acho que é ali que ele diz isso, assim. E você falando das partes de um corpo único, me lembraram essa fala dele, assim, né, Já vou anotar a sugestão aqui de leitura que eu não conhecia. A gente zoa no Possácio que eu tenho o momento Gabo, que todo episódio eu tenho que falar alguma coisa do Gabriel Garcia Marques. Mas está certíssima, tem que falar mesmo. Esse autor ilumina tanta coisa, é muito lindo, assim, ele usa a palavra solidão, né, para dizer o nome do livro. Eu me identifico muito, eu não tinha escutado essa reflexão dele, mas me identifico muito com isso. Acho que no fim é um livro mesmo, é um livro só. E assim, eu fico pensando na Júlia e eu te agradeço muito por essa personagem, sabe? Porque aquelas que vão se entregando, né, no podcast.
A gente começa com... Não, mas assim, eu acho que cumpre um papel social também, sabe, Aline? Não só um papel literário, mas quando você desromantiza questões como a maternidade, por exemplo, né? Porque é tudo tão romantizado, tem tanta culpa cristã envolvida nas nossas relações, assim. E a Júlia foi uma personagem que eu me vi muito nela, e eu fiquei muito feliz dela conseguir romper um ciclo, dela perceber que ela não precisava perpetuar aquela história, né, de abandono, de violência, esse abismo nas relações familiares, né? E isso me deu força também para dar passos assim, né? Então, imagino que para muitas leitoras tuas também, assim, né? E é tão bom quando a gente encontra assim né, na literatura, assim, você percebe, opa, eu não estou errada de sentir o que eu sinto ou de querer fazer o que eu faço, sabe? Quando você se sente acolhida por algo que você está lendo, isso dá uma sensação muito boa, assim, para a gente, né? Então, eu te agradeço muito pela Júlia Terra e ela está eternamente em meu coração. Que lindo esse comentário. Fico emocionada, porque me sinto assim como leitora também, né? Nesse lugar do reconhecimento, quando alguma autora ou autor traz no vocabulário da literatura aquilo que eu sempre pensei que às vezes ainda não tinha nem forma, né? Era só uma sensação que às vezes podia virar até um grande incômodo que acaba virando doença, né? Tudo isso que a gente não tem como dizer vai travando fluxos importantes no corpo. Então, quando alguém nos dá ali fechado numa foto de linguagem e a gente consegue apalpar isso, consegue repetir isso, trazer para o analista, falar para a amiga, dizer para o marido, dizer para a mãe, é isso, né? A gente consegue se comunicar. Eu acho que as relações melhoram muito conosco e com o mundo, né? Com tudo ao redor. Sim. A literatura não tem um papel, mas ela acaba também funcionando nesse lugar que você traz de acolhimento dessas emoções todas, né? Desse turbilhão que é estar vivo. Uhum. E para a gente encerrar, eu queria perguntar da tua relação com outras escritoras, escritores contemporâneos, né? Tem muita gente publicando muita coisa boa, e acho que você participou daquele encontro para aquela foto maravilhosa das mulheres aí em São Paulo. Infelizmente eu não participei, não pude no dia, mas acompanhei tudo, sim. Foi muito bonito de ver. Achei muito simbólico, né? E, bom, também mulheres assim também da tua geração. E eu queria saber a tua relação com elas e que autores você indica para a gente também, para os ouvintes do Pós-Fácil. Tem muitas autoras maravilhosas, né? Eu teve uma autora que fez uma oficina comigo, a Karina Bacelar, e ela publicou um livro que chama As Despedidas, que é um livro de contos. Mas tem uma coisa no livro de contos que eu acho... a gente tem esses debates nas oficinas, né? Todo mundo chega com a impressão de que escrever um romance é muito mais difícil do que escrever contos, porque pelo simples fato do conto ser menor, né? Então a gente consegue lidar com aquelas forças mais compactas, a gente imagina é mais fácil, mas não é, nada é mais fácil, tudo é muito difícil. Eu sinto conto muito difícil, tanto que é um gênero que eu ainda não me aventurei, né, pensar em publicar, porque eu acho que é preciso de fato uma precisão muito grande nessas histórias para que a coisa funcione. E um livro de contos, aí são vários textos precisos convivendo em harmonia ou desarmonia, mas alguma coisa precisa conectá-los. Por que eles estão juntos? Já que são histórias independentes, por que publicá-los no mesmo espaço? É isso que eu sempre penso dos livros de conto. Não dá para ficar sozinho em outro lugar, né? E aí eu acho que a Karina encontra nesse livro, além da linguagem dela tão maravilhosa, que atingindo assim lugares muito profundos da existência, ela consegue trazer uma unidade para esse livro que é quase um romance, mas não é um romance, porque é um livro de contos. E é nesse tipo de organização, né, de harmonização, de coreografia dos textos que eu acredito, assim, como harmonizar essas potências num livro só. Então, eu acho que ela faz isso de uma maneira maravilhosa, indico muito o livro, ela vende, é só mandar uma mensagem para ela no Instagram, Karina Bacelar, e ela envia autografado. Uma outra autora que também tem um livro de contos que também acontece essa unidade muito bonita é a Monique Malcher, com Flor de Gume. Ela, inclusive, ganhou o Jabuti ano passado. E a Monique estudou aqui na UFSC, né? Ela é maravilhosa. Eu admiro muito o trabalho dela, e ela é uma artista múltipla, né? Ela é antropóloga, ela é artista plástica, artista visual, artista da colagem. Então, ela traz toda essa potência de corpo
o texto, né? Então o texto dela tem uma presença na folha, que é aquilo que a gente estava falando, que é impossível se distrair na leitura. Alguma coisa nela amarra o nosso pescoço ali, gentilmente, né? Então, assim, não dá, a gente fica rendido, toca campainha, toca telefone, não dá, eu tô lendo, né? Ela nos devolve a urgência da leitura, assim, com uma beleza e intensidade muito, muito incrível. Uma outra escritora também que está habitando todas as minhas reflexões é a Grace Passou, que é na verdade, atriz, diretora, poeta, dramaturga, enfim, ela é muito completa também. Eu adoro artistas que ultrapassam as suas artes e começam a se irmanar com outras e vão expandindo nos territórios artísticos, porque não cabe, né, a investigação numa linguagem única. E a Grace, ela é uma grande diretora e atriz que escreve dramaturgia dentro do processo, como a maioria dos dramaturgos, da peça, de construção da peça. Então, é uma escrita que nasce disso que a gente estava falando, né, desse coletivo, dessa urgência do coletivo, de contar as histórias que esse corpo quer contar, que quer atravessar outros corpos pares como esse. Essas histórias não existem, então a gente precisa criá-las, sabe? Então, há uma urgência de processo, há é tão visceral o trabalho, sabe? E aí recomendo dela, toda a obra dela, mas Vaga Carne, que é uma peça esplendorosa, um monólogo de uma voz que encontra um corpo de mulher e habita esse corpo antes de descobrir que é um corpo de mulher, então vai se assentando nessa energia. E indico também o filme, que é protagonizado por ela, dirigido por ela, que é um assombro. Então vale muito a pena ler o texto, assistir o filme, ler o texto, e cada um vai trazer o seu prazer e a sua força. E tem uma outra peça dela que também me moveu profundamente, que é o Congresso Internacional do Medo, que é uma peça que trata de um tema da tradução, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes na Folha, de uma maneira que só ela mesma poderia trazer. E a dramaturgia dela se confunde toda vez com poesia, assim. Então você não sabe se você está lendo um poema ou se você está lendo uma peça. Você está lendo uma peça poética, você está lendo uma... Enfim, é música, né? Muito, muito forte. A gente vai atrás, eu amei. Várias dicas, adoramos. Bom, Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Por ter dedicado esse tempo para conversar com a gente. Foi realmente uma experiência incrível. Assim, a gente está super emocionada de ter você no Pós-Fácil. E, enfim, só te agradecer mesmo por essa conversa tão rica, né? Pelos teus livros, pela tua obra, e espero que tu continue escrevendo muito. Por muito tempo, eu vou continuar fazendo propaganda dos seus livros para todo mundo. Obrigada, Carol. Dando de presente. A infiltração, né? Trazendo a infiltração. Bem isso. Maravilhosa. Muito obrigada. Foi um prazer, gente. Muito obrigada pela conversa. A gente adorou, Aline. Brigadão, assim, por ter topado, né? O Pós-Fácil não tem nenhum ano, é um podcast independente. Eu e a Carol resolvemos fazer meio na louca, assim, sem saber muito no que ia virar, mas a gente ama se dedicar ao podcast, porque a gente gosta muito de ler e, bom, eram assuntos que a gente já tinha uma com a outra, então a gente já falava dos teus livros, por exemplo, muito antes do podcast, e hoje ter você aqui conversando com a gente é uma honra, assim, né, porque, pô, eu acho que todo mundo que gosta muito de um autor, de uma autora, tem essa vontade de poder trocar uma ideia, assim, né, então pra gente foi muito bom. Eu desconfio que eu vou ler O Peso do Pássaro Morto. Acabamos convencendo, né? Vai acontecer, tô meio desconfiada que isso pode rolar, vem aí. Linda. E assim, você é muito gentil, você é uma pessoa muito agradável, assim, tu passa uma tranquilidade conversando, então muito, muito bom, assim, poder te conhecer melhor também. Que bom, fico muito feliz, gente. Obrigada, parabéns pelo projeto, foi um prazer participar. Vocês são muito sensíveis, muito comprometidas aqui com a literatura, com a troca, né, com a escuta também. Então, fico muito grata de estar aqui. Obrigada e que venham muitos mais encontros. Que vem. Obrigadão, um beijo. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz, Aline,
Passos, você tá feliz? Quase chorei. Tá, gente, não vai nem se despedir dos socieiros? Ai, claro. Ai, gente, desculpa, foi a emoção. Vocês que ouviram, vocês que acompanham o Passo Fácil desde o início sabem o quanto a gente é fã da Aline Bey, então pra gente foi um momento muito especial mesmo, tá sendo, a gente tá muito emocionada. E aí a gente esquece de dar tchau pra vocês, tudo isso pode acontecer. Tá, então eu vou falar do Apoia-se, tá? Fala. Bom, você, Posfaceire, de carteirinha, você que nos ouve, que ficou também emocionado com as conversas que a gente teve, o link para nos apoiar se chama apoia.se/Pós-Fácil-Podcast, e com qualquer valor por mês você pode nos ajudar a arrecadar uma grana para a gente gravar em estúdio, pagar por fotos, pagar o nosso editor. Se vocês não podem pagar, por favor, compartilhem, né? Compartilhem essa campanha. Doando a partir de R$10 por mês, vocês participam de sorteios exclusivos de livros da gente, que a gente chamou de Clube do Pós-Fácil. Nos sigam também nas redes sociais, @Pós-Fácil-Podcast. Assinem a nossa news, porque lá a gente vai ter esses links extras, inclusive esses livros que a Aline citou, tudo aí que tem para vocês lerem, a gente fala. E é isso aí, obrigada, um beijo, até a próxima. Essa terceira temporada está mexendo com o meu coração. Nós não temos roupa para isso. Hoje eu passei botão vermelho para gravar, minha gente. É um negócio maravilhoso. Tá muito bom. Beijos, até o próximo. Beijo, gente. Tchau, tchau. O militante está cansado, mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem cropped, precisamos falar sobre política e voto responsável. Mas espera aí, falar e fazer política não é só para o militante ou para o político. E vai muito além de termos difíceis de entender. Quem é melhor que quem ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações no dia a dia, em casa, nas ruas e na internet também. E para você, Ana? O que é falar e fazer política? Oiê, eu sou Ana Paté, sou indígena do povo Xoclém, mulher, militante, mãe, sou integrante da PIB e da Amiga. E falar e fazer política é o que a gente está fazendo nesse exato momento. Desde o momento que a gente sai das nossas aldeias para estudar e para marcar território nas universidades e ocupar espaços políticos de poder, onde decisões são tomadas sobre as nossas vidas. E não venha me dizer que não gosta de política, porque a política está diariamente em nossas vidas. Quando saímos para tomar o nosso café, ao ir ao trabalho, ao ir para a escola, ir à universidade e tomar decisões sobre vidas de povos indígenas, que é isso que acontece todos os dias quando territórios indígenas não são demarcados. Isso se fala de vidas de povos indígenas. Então, isso é fazer, ler, ouvir política todos os dias. Fala sobre decisão de vidas de pessoas, e não só de povos indígenas, mas como de vidas do planeta inteiro. Isso é fazer política, ocupar os espaços e dar e fazer fala aos povos indígenas. Saiba mais em @meu-seu-nosso-voto e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?